alunos, vamos a mais uma aula da nossa disciplina de Administração Pública. Hoje nós vamos falar da história da administração pública. Nós vamos traçar aí um panorama histórico desde os primórdios da administração até os dias atuais, buscando aí entender quais foram os fatos e fatores que fizeram a nossa administração pública evoluir até o momento atual que nós vivemos hoje. Mais uma vez, cabe lembrar a importância de vocês lerem um material de apoio. Nós temos lá no nosso livro um capítulo referente só ao histórico, então leiam esse material de apoio, assistam essa videoaula e façam as atividades que estão disponíveis no Classroom. Não deixem de fazer. Vamos lá? Então, queridos alunos, para falar sobre a história da administração pública, é importante que a gente trace aí esse panorama falando de alguns períodos históricos do Brasil. Nós vamos partir desde o Brasil colônia, passando pelo Brasil reino, pelo Brasil império, até chegar ao Brasil república, que é o momento histórico que a gente vive atualmente. Cabe lembrar que uma aula ficou pouco para trazer esse conteúdo, então nós vamos dividir em dois momentos essa aula de História da Administração Pública, para que a gente possa falar, pelo menos em linhas gerais, os aspectos mais relevantes relacionados a essa história. Vamos lá, vamos iniciar pelo Brasil colônia, que é de fato onde tudo começou a acontecer em relação à administração pública no nosso país. Bom, a história da administração pública, assim como a história do nosso país, inicia assim que os portugueses vieram colonizar o nosso país. Então, a partir desse momento, desde os primórdios, a gente começa a ter as primeiras, vamos dizer assim, noções, as primeiras tentativas práticas de tornar, de gerenciar, melhor dizendo, o nosso país. Então, desde 1500, um pouco mais, alguns anos depois disso, a gente começou a tentar formatar um estilo de gestão que caracterizasse, conseguisse gerir um país que, na verdade, na época era uma colônia, nos moldes do Brasil, levando em consideração suas peculiaridades, seu tamanho, sua estrutura, e a administração pública meio que refletiu e reflete até hoje todas essas características e peculiaridades do nosso país. Para que se iniciasse essa estruturação política administrativa, logicamente, como o nosso país foi colonizado por portugueses, se seguiu o modelo português. Então, quando a gente trata do primeiro modelo de administração pública, que é o patrimonialismo, esse modelo foi adotado de Portugal, que era o modelo adotado até lá naquele período histórico. Então, a gente basicamente adotou o patrimonialismo, que tinha uma prática de distribuir cargos baseada na troca de favores, na afeição, no gosto, aquela história lá das prebendas e sinecuras, que a gente começa a formatar o modelo de administração pública no Brasil. Baseado nesse primeiro momento no patrimonialismo, herdado do modelo português de gerenciar o seu país. Bom, nesse primeiro momento, no Brasil colônia, nós tivemos alguns marcos que foram extremamente importantes para esse momento. Então, nós tivemos aí a carta de Pero Vaz de Caminha, a tão famosa carta, a gente vai falar sobre ela novamente, as expedições de Martim Afonso, a colonização, capitanias hereditárias, o governo geral e o vice-reinado. Esses foram os principais marcos que nós vamos tratar especificamente de cada um deles nos slides a seguir. Bom, queridos alunos, a Carta de Pero Vaz de Caminha foi o primeiro documento oficial sobre o Brasil. Como vocês bem lembram, lá das primeiras aulas de história, a Carta de Pero Vaz de Caminha detalhava o que se encontrava aqui no Brasil, do ponto de vista de estrutura, de vegetação, de metais preciosos, de pessoas. Então, esse foi o primeiro documento oficial do Brasil que retratava, do ponto de vista de Pero Vaz de Caminha,
né, quais eram as principais coisas a se observar aqui no Brasil, né, a fim de fazer basicamente um inventário, né, de tudo aquilo que se encontrava por aqui, conseguiu se encontrar no período que foi, né, escrito. Era basicamente um relato, né, de tudo que se tinha, né, que se observava aqui no país. Né, outro fato importante, né, foram as expedições de Martim Afonso, mais ou menos em 1530, né, expedições basicamente, né, exploradoras, né, que tinham basicamente como poder nomear funcionários e doar terras, né, de as famosas Sesmarias. Então, né, era uma missão onde, né, a ideia era explorar o máximo de locais possíveis, né, e instaurar ali, né, locais onde, né, os componentes da administração pública, né, no momento, vamos dizer assim, do Brasil colônia, pudesse, né, ampliar suas cercas e suas fronteiras. Aí nós tivemos o período da colonização, né, interesse de franceses, holandeses e ingleses, né, leva a Portugal a iniciar, né, a colonização de maneira mais efetiva. Então, a gente teve esse momento histórico, onde franceses, holandeses e ingleses começaram a, né, a perceber, né, o Brasil e começaram a querer também a sua fatia de terra. Então, foi um momento de brigas intensas, né? Então, a gente teve esse momento histórico um pouco tenso, né, para, né, se formar e se formatar eficazmente o que viria a ser, né, e se tornaria, né, como a gente tem hoje o Brasil República do jeito que a gente conhece. Bom, depois das expedições, né, a formatação das Sesmarias, a gente começou a ter um primeiro protótipo de sistema administrativo, né, aqui no Brasil, que eram as capitanias hereditárias, que, né, rodaram de 1534 até 1759, né, que era basicamente um regime baseado no patrimonialismo da coroa, né, que tinha estrutura política e administrativa, né, que era permeada pela distribuição de cargos devido a critério de afeição e troca de favor. Então a gente tinha lá, né, o chefe, vamos colocar assim, da capitania hereditária, e ele era como se fosse o governador, né, daquele pedaço de terra que foi destinado a ele. Então, para ele poderia destinar cargos, né, e funções, né, públicas ali dentro daquele limitado, aquele espaço que foi destinado a ele. Era uma concessão, basicamente, né, de exploração de serviços concedida a particular. A gente tinha direitos régios, justiça, distribuição de terras, arrecadação de dízimo e fundação de povoados. Tudo era de responsabilidade, né, do chefe da capitania hereditária. Né, o regime fracassou apenas em Pernambuco e São Vicente, né, que tiveram, né, de fato, né, experiências prósperas, né, mas dificultou o estabelecimento de estrangeiro na colônia. Né, foi um regime que não deu muito certo, né, então ele findou para que viesse, né, uma nova formatação. Bom, e no Brasil colônia a gente, né, tinha-se uma estrutura de governo geral, né, era uma espécie, né, de, né, vamos dizer assim, de presidente na época. Né, então o governo geral, né, ele tinha como objetivo apoiar, né, melhor e com mais segurança as capitanias. Então a gente tinha um governo geral, né, que gerenciava as capitanias hereditárias. Né? Então o governo geral ele centralizava o poder, né, mas não terminou com as capitanias hereditárias, pelo contrário, era meio que não um supervisor, um gerente, um gestor, né, superior das capitanias hereditárias, né, e criado era cargos de ouvidor geral, provedor mor da fazenda e capitão mor da costa. Né, logicamente, se era tido, né, como um regime patrimonialista até então, né, e com centro decisório ainda em Portugal. Então a gente tinha esse governo geral, né, que a princípio funcionava em Salvador, né, que foi instituído o primeiro governo geral, e que depois, né, ele, né, num futuro próximo, né, a partir desse princípio, nós tivemos aí a ideia né, de se transferir para um lugar estratégico, né, um pouco mais
objetivo, muito mais efetivo, né, para a gestão, né, desse governo geral. Bom, e aí nós temos traços do governo geral na administração pública brasileira até os dias atuais, né, como, por exemplo, né, uma estrutura onde se tem a presença do Estado dominante. A gente vê isso de perto, né, a gente ainda tem, né, o Estado ainda é grande parte da estrutura, né, do nosso país, é dependente do Estado, né, elite econômica associada e dependente do Estado. Ainda a gente tem grande parte das grandes empresas, grandes indústrias que são ligadas, né, de alguma forma ao Estado. E vem proteção contra a concorrência, né, que se tem até os dias atuais, controle administrativo de preços, né, vide aí a história agora, né, dos combustíveis, que a gente quer de alguma forma que o Estado controle esses preços, né, um limite artificial da oferta e vantagens e subsídios na hora de comprar matéria-prima, que é o que ainda acontece até os dias atuais. Então, esses são alguns traços que ainda permanecem, né, na nossa estrutura até hoje. E, por fim, nós temos o vice-reinado, né, dentro do Brasil colônia, né, e na administração do Marquês de Pombal, né, que era secretário de Estado do rei, né, Dom José I de Portugal, né, que aí a gente tivemos nesse período que novo impulso administrativo e comercial na colônia. Né? Então, nesse período histórico do Brasil colônia, especialmente, né, nós tínhamos, né, um laço estreito com Portugal. Portugal mandava aqui, nós éramos uma mera colônia, né? Então, Portugal mandava, né, em toda a estrutura administrativa do Brasil, né, nesse momento, né, e nós começamos a ter, nesse período, né, do vice-reinado, algumas mudanças, como, por exemplo, a transferência da capital para o Rio de Janeiro, né, de maneira estratégica. Né? Então, né, inicialmente a gente teve na divisão do governo geral, né, entre Salvador e o Rio de Janeiro, e depois, por fim, de fato, na transferência da capital, né, por grande, né, por questões estratégicas, né, perto das minas, ali em Minas Gerais, né, perto dos conflitos que estavam muito fortes ali na região sul, né, criação de subsídio literário, né, autorização do casamento com indígenas, né, durante esse período, favorecimento das indústrias de origem agrícola, né, impulso na construção naval, né, expulsão dos jesuítas de Portugal, né, extinção das capitanias hereditárias. Aqui nesse momento as capitanias hereditárias foram transformadas em capitanias gerais e criação das juntas de justiça nas comarcas, né, que na verdade, né, nas sedes das capitanias. A gente começou a ter juntas de justiça, como se fosse hoje, vamos dizer assim, tribunais de justiça em cada uma das sedes das capitanias. E, logicamente, isso impulsionando o crescimento das vilas, que posteriormente começaram a ser transformadas em cidades. Então, essa é a primeira parte da história da administração pública, até a etapa do Brasil colônia, e nós vamos passar agora para a segunda etapa da história da administração pública na nossa próxima aula.